Agora nós vamos estar falando sobre produção em grande escala. Essa aula é claro que é para os iniciantes, mas também vai ajudar bastante você que já faz biscuit há algum tempo, mas tem aquele medo, aquele receio de estar pegando uma encomenda grande para fazer, ou por medo de não conseguir entregar, ou com medo de não conseguir mesmo produzir as peças. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu já vou falar que não existe mágica para estar produzindo em grande escala, mas existem algumas coisas que nos ajudam, algumas dicas, algumas técnicas que vai ajudar a gente produzir isso muito mais rápido e com uma facilidade muito maior. Então eu vou começar falando do mais simples, que é o que? Você tem que ter papel e lápis para você fazer algumas anotações, como o material que vai ser gasto. Então você vai estar olhando aí a peça que você vai produzir, você vai estar anotando tudo que você vai gastar nela. Por exemplo, a quantidade de massa, as tintas que você vai usar, se tem algum adereço como base acrílica, como porta-fotos, outra coisa. Então você vai fazer essa lista completa do material da peça e vai estar preparando esse material na quantidade necessária. Então eu vou começar a dar algumas dicas aqui que vai ajudar a gente a produzir isso aí com a rapidez maior e com a facilidade maior também. Então eu vou estar dando um exemplo aqui. Eu estou com uma encomenda de ponteira de lápis com um tema de macaquinho e eu vou estar fazendo aqui 4, que é o suficiente para estar dando o exemplo aí de uma produção em grande escala. Mas é claro que você pode pegar uma encomenda muito maior, mas as técnicas vão ser as mesmas. Então eu vou ensinar primeiro vocês que muitas vezes você vai produzir alguma peça com aqueles moldes de silicone que ajuda bastante a produção. Mas vão ser raras as vezes que o cliente vai escolher uma peça que seja um molde. Então, com certeza, muitas vezes você vai precisar estar produzindo as peças manualmente mesmo, e essas técnicas vão acelerar isso aí. Então, vou começar falando do que? No meu caso aqui, é um macaquinho porta-lápis. Eu vou estar contando quantas cores que tem nessa peça. Então, no meu caso, são 2 cores só, ela é bem facinho de fazer. É um marrom claro e um marrom escuro. E o que eu fiz? Eu vou pegar a quantidade de peças que eu vou produzir, no caso aqui são 4. Lembrando que você vai fazer para a quantidade da encomenda que você tem. E o que eu vou fazer? Eu peguei aqui, por exemplo, vou fazer um desenho somente para ficar como exemplo. Aqui seria o meu macaquinho. E eu notei lá que eu tenho 2 cores. Marrom escuro e marrom claro. Então eu tirei o peso de cada parte de cada cor. O meu marrom claro deu 9 gramas. E o meu marrom escuro deu 3 gramas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a cor marrom claro e multipliquei pela quantidade de peças. Então, fazendo isso, eu já tenho aqui a quantidade X de massa que eu vou usar na tonalidade marrom claro. E também fiz o mesmo processo para marrom escuro. Então eu já sei o que? Que eu vou usar tanto de massa para marrom claro e tanto de massa para marrom escuro. E por que eu estou ensinando isso? Porque isso aqui vai te ajudar bastante. Só no tingimento de massa você vai economizar muito tempo. Por exemplo, se você fosse produzir uma por uma, você ia pegar 9 gramas de massa na tonalidade natural e ia pintar de marrom. E isso você ia fazer dezenas e dezenas de vezes, ia gastar muito tempo. Então você totalizando a quantidade de massa e tingindo tudo junto, você já vai economizar bastante tempo. Então isso aí já é a primeira dica para você estar acelerando aí e fazendo com mais facilidade a sua produção em grande escala. Então a segunda dica que eu vou estar dando a vocês é a seguinte: nós vamos olhar na peça que nós vamos fazer qual que é a parte que precisa secar primeiro. Por exemplo, você vai fazer um bonequinho, aí você vai notar lá que a cabeça dele é a parte que você precisa que seque primeiro, para que você consiga montar ele com mais facilidade depois. Então é lógico que você vai começar produzindo pela cabeça. Por quê?
enquanto você produziu a primeira cabeça, vamos usar aqui como exemplo, essa já vai secando. Aí você vai produzindo as demais. Aí quando você chegar na última, você já pode voltar para a primeira e trabalhar ela, porque ela já vai estar praticamente seca. Ou mais seca do que as outras. Então isso também é uma dica. E eu vou estar iniciando aqui pela cabecinha também aqui do meu macaco, que esse marrom escuro é só para fazer os detalhes. E eu preciso que a cabecinha seque primeiro. Então eu vou estar iniciando sempre pela peça que eu preciso que seque primeiro. Eu vou utilizar aqui a balança. A balança vai ajudar muito você nessa hora. Vou utilizar ela aqui para me totalizar as gramas. Então vamos lá, eu vou dividir essa massa. 9 gramas para cada cabecinha que eu preciso aqui. E corrigindo o que eu falei no começo da aula, vou produzir são 5 peças, não 4, como eu havia dito. Então aqui prontinho. Então aqui eu já tenho as minhas massas aqui devidamente separadas. Eu vou começar o processo uma por uma e vou deixar ela secando na sequência ali. Então aqui eu não vou estar fazendo muitos comentários quanto à produção, porque até mesmo tem um outro vídeo que ensina essa pecinha. E o nosso foco aqui não é isso. O nosso foco nessa videoaula é aprender como produzir em grande escala. Então aqui já acabei a primeira. Vou fincar o palito e vou colocar ela para secar. Lembrando que é bom você ter uma certa organização neste momento, uma certa ordem, porque depois quando você for fazer os outros detalhes, você vai ter ali um rumo a que seguir aqui, ó, do mais seco para o último que foi feito. Então eu vou para a segunda já. E lembrando que você fazendo isso, peça cada detalhe por vez. Por exemplo, você vai fazer todas as cabeças de uma vez, depois você vai fazer todos os detalhes. Isso você também vai ganhar tempo, porque você não vai precisar ficar lavando a mão para trocar de cor de massa. Você não vai precisar ficar preocupando em trocar de ferramenta toda hora. Isso já vai ajudar você bastante. Então, vou colocando aqui na ordem, igual eu tinha dito. Lembrando que se você fosse fazer etapa por etapa, você não estaria com tanta agilidade, porque você estaria parando para usar uma esteca, ou para fazer uma pintura, ou para fazer algum outro detalhe. Então assim você ganha muito mais tempo, você já faz tudo de uma forma mais direta. Enquanto eu estou produzindo as outras, a primeira já está secando. Lembrando, quando é uma encomenda maior, vou dar um exemplo aqui de umas 100 peças. Quando você chegar na centésima, provavelmente a sua primeira já vai estar bastante seca. Já vai dar para você continuar trabalhando sem ter que dar aquela pausa para secar. Vou lembrar vocês também se inscreverem no nosso canal, porque muitas dessas aulas nós também vendemos em DVDs, em cursos, e você que se inscreve no canal, você tem aí alguns privilégios de receber esses vídeos gratuitos, e também na hora que a gente posta você já vai receber, você não vai ficar procurando aí pela internet. Então aqui, ó, eu finalizei então todas as cabecinhas. Aí agora eu já vou passar para o próximo processo, que é o que? Fazer o detalhe da boquinha. Então eu vou começar pela primeira e vou fazer o processo em todas. Eu vou ganhar muito tempo com isso. Vou usar aqui essa esteca
para puxar uma boquinha nele. Vou virar aqui para vocês poderem acompanhando. E você tenta aumentar a sua agilidade e com o tempo já vai ficar natural você produzir as peças com mais rapidez. Então já temos todas as boquinhas feitas. Então eu vou para o próximo passo agora, que é o que? Eu vou fazer a orelhinha, que eu preciso que ela esteja seca mais rápida que o outro detalhe, que é o narizinho. Então eu vou começar por ela. Vou fazer então aqui pequenas bolinhas para estar fazendo as orelhinhas. Aí sempre eu gosto de pesar para ficar um tamanho proporcional ao outro, para ficar uma peça bem feitinha. Aqui, pesando, é claro que você vai gastar um tempinho a mais do que fazendo somente no olho, mas a peça vai ganhar em beleza. Então eu já multipliquei aí a quantidade por 2, porque são 2 orelhinhas para cada peça. Aqui então eu estou fazendo 5 peças, então eu vou fazer 10 bolinhas. Então prontinho agora. Já tem as bolinhas aqui todas pesadinhas. Agora, questão de pouco tempo a gente ter as orelhinhas todas prontas. A orelhinha basicamente, eu só pressiono ela e vou colocar aqui sobre o plástico para elas irem secando. Tem coisa que é muito simples, que se você conseguir, você pode trabalhar até mesmo com as duas mãos. Eu não tenho muita prática com a mão esquerda não, eu sou destro, mas de vez em quando ajuda. Enquanto eu estou fazendo uma coisa com uma mão, eu posso estar ajudando com a outra também. Então as orelhinhas já estão todas prontas, posso deixar elas secando um pouquinho aqui e já vou fazer então o narizinho. Vou separar 5 bolinhas pequenas aqui. Essas eu não vou pesar porque a balança não pega esse peso, que ela é bem pequenininha. E essa aqui eu tenho que deixar ela quase do mesmo tamanho, mas só no olho mesmo. Então aqui eu já tenho 5 narizinhos, vou enrolar ela, fazer uma bolinha. Eu já tenho aqui então as cabecinhas secando, os detalhes das orelhinhas secando e o narizinho secando. Então eu vou fazer o detalhe que encapa a cabecinha por trás. Então eu já separei aqui as massas, as quantidades para cada uma, 3,3 gramas para encapar cada, e eu vou estar abrindo todas ali, uma de cada vez, mas o processo todo junto, para estar ganhando tempo também. Aí assim que eu acabar de abrir as massas, a gente vai continuar. Então eu acabei a abertura das massas, fiz o processo todo de uma vez, e eu vou estar fazendo o detalhe de colar nas cabecinhas. Lembrando que se você quiser aprender a fazer essa cabecinha, pegar mais detalhes, e tem uma videoaula específica para isso. Ponteiras de lápis, você pode estar fazendo a pesquisa ou fazendo o pedido dessa videoaula. Então já colei a primeira, vou fazer a colagem das demais e a gente continua as explicações. Então pessoal, já fiz aqui a colagem da capinha da cabeça e agora eu vou finalizar colando os últimos detalhes que faltam. Vou colar primeiro as orelhinhas e vou dar uma dica aqui na questão da cola. Você pode colocar um pouquinho de cola aqui na superfície da mesa aí,
Eu coloco em cima do plástico para não estar sujando a mesa. Porque aí evita de você ficar tirando do pote, que gasta muito tempo. Aí eu simplesmente vou pegar a peça, dar uma pequena molhadinha aqui na cola e vou fixar ela aqui na parte que eu preciso. Isso também vai adiantar bastante o seu trabalho aí. Então, vou fazer isso com todas. E acabando esse processo, eu vou colar o último detalhe, que é o narizinho. E quando você está fazendo assim na sequência, você vai perceber que fica muito mais fácil produzir a peça. Fica uma coisa natural, você não tem que ficar lembrando de muito detalhe, porque você já está com um detalhe só em mente. Então, acabei aqui de colar as orelhinhas. Vou colar agora então o narizinho. E agora então a última dica até então que eu vou estar passando é sobre a pintura. A pintura sempre vai ser o último detalhe depois que a peça está completamente seca. Se fosse uma quantidade maior, por exemplo, umas 100 peças, às vezes essa primeira já estava no ponto para pintar. Mas aqui, como eu fiz só 5 para dar de exemplo, ainda ela não está ok para fazer a pintura. Então eu vou ter que deixar elas secarem e depois eu vou estar passando a técnica da pintura em grande escala. Vamos dar sequência então. Vamos continuar falando aí sobre a produção em massa, a produção em grande quantidade. Agora as peças já estão secas. Como são ponteiras, também eu já fiz todos os furos. E nós vamos fazer então a pintura, finalizar com a pintura. Essa ferramenta Pinta Bolinhas é muito útil para essas produções em grandes quantidades, porque ela vai acelerar bastante o nosso trabalho aqui. Então eu vou usar aqui a tinta PVA e nós vamos fazer naquele mesmo sistema de produção. Vou pintando todos para depois fazer os outros detalhes. E assim nós vamos ganhando tempo. Eu vou dar um exemplo. Ainda eu tenho que fazer a sobrancelha usando o pincel. Então, se eu fizesse um e viesse com o pincel para finalizar ele, assim eu perderia mais tempo. Então, eu seguindo aqui só com uma ferramenta e fazendo o mesmo processo aqui, eu vou ganhando tempo. Então, já finalizamos então o olhinho. Agora com o pincel eu vou finalizar a sobrancelha. Vou tirar aqui o excesso. E utilizando o pincel eu finalizo. Lembrando que na pintura é bom você não procurar correr muito, porque às vezes não adianta nada a peça ficar maravilhosa e no momento da pintura você fazer uma pintura corrida e tirar o brilho da peça. Então é claro que você pode usar as técnicas sim de fazer tudo de uma maneira mais organizada para ganhar tempo, mas lembrando que a peça tem que ficar com a pintura bonitinha. Então aqui só de não estar trocando de ferramenta, está fazendo tudo padronizado, eu já estou ganhando muito tempo. Então a pinturinha está pronta, as peças estão finalizadas. É importante a gente esperar secar essa pintura para estar fazendo a entrega das peças. Aí eu vou sempre estar dando uma dica, que é o que? Você vai utilizar assim essas dicas que eu passei para acelerar a sua produção, para fazer com mais facilidade, mas não começa a fazer aqueles processos que muitos ensinam de usar secador ou ventilador para acelerar a secagem das peças, porque isso não é uma coisa natural. Isso aí vai com certeza
trincar sua pintura, trincar sua peça, vai fazer uma coisa forçada, um efeito forçado, e não é bom. Então, você utilizando essas técnicas que eu passei aqui, você já vai conseguir um bom resultado aí para fazer sua encomenda rapidinho e com muita facilidade. Então, eu agradeço e até a próxima.